Olá, estamos aqui para a nossa aula de Sociologia e hoje nós vamos verificar o que alguns autores clássicos da Sociologia pensaram sobre as funções do Estado. Vamos lá? Bom, em primeiro lugar vamos falar de Marx, né? Karl Marx, ele começou seus escritos com ideias bem próximas ao anarquismo. Ele considerava o Estado uma entidade abstrata que estaria em contradição com a sociedade, né? O anarquismo é um tipo de pensamento que acredita que o Estado é algo que deve ser superado. Então Marx ele acreditava que o Estado, embora tivesse por princípio defender o interesse de todos, ele priorizava sempre o interesse das classes dominantes. Depois ele passou a considerar que o Estado ele representa a classe dominante e com isso ele tenta sempre inibir os conflitos que são inerentes a essa dominação. Então, de alguma maneira, ele tenta ocultar ou inibir esse conflito para justamente manter essa dominação, para que a classe burguesa continue explorando a classe trabalhadora. Então o Estado, na verdade, ele representa essa classe dominante. Depois nós temos o outro pensador, né? Émile Durkheim. Émile Durkheim, pensador francês. O Émile Durkheim, ele acreditava, né, ele tinha uma visão mais positiva em relação ao Estado do que Marx, né, porque ele achava que o Estado poderia libertar o homem de outros grupos existentes na sociedade que exerciam controle sobre ele, né, no caso a família, a religião. E o Estado ele tem a função, na visão de Durkheim, de emancipar o ser humano através da educação, criar um ser humano autônomo para que ele fique livre dessas outras instituições, sejam corporações de classe, de ofício, seja a família, seja a própria igreja. Então, e teria essa concepção um pouco mais positiva em relação às funções do Estado do que Karl Marx. E o Émile Durkheim também acredita que o Estado tem uma função de buscar sempre o interesse coletivo em detrimento dos interesses individuais. Por último, vamos analisar o que Max Weber diz sobre o que ele considera os três tipos de dominação legítima que existem. Ele se pergunta por que nós nos submetemos ao domínio de outra pessoa. Então, Max Weber ele acredita que o Estado, na verdade, é uma organização burocrática que exerce a dominação de alguns homens sobre outros homens, né? Mas para que isso aconteça é necessário que esses homens aceitem a dominação. Essa dominação precisa ser de alguma maneira legitimada, ser aceita por todos. É uma dominação, o Estado ele é o detentor do monopólio do uso da violência legítima e existe essa burocracia civil e militar que exerce essa dominação de uns sobre outros. Para explicar essa dominação, né, o que legitima essa dominação, o Max Weber ele apresenta três tipos de dominação. A primeira delas é a dominação tradicional, que é baseada nos costumes e tradições de cada povo. As pessoas, ao longo do tempo, vão acostumando e aceitando esse tipo de dominação baseada no que sempre foi, no que sempre existiu. A monarquia é um exemplo disso. As pessoas acreditam que aquela família, de alguma maneira, tem algum direito divino para exercer o comando da sociedade. O segundo exemplo é a dominação carismática, né? Ela se baseia nas características do líder, né? As pessoas acreditam que aquele líder ele tem qualidades excepcionais, né? Seja um grande orador, ou seja alguma qualidade militar, ou seja lá o que for, as pessoas acreditam que aquele governante ele possui qualidades que legitimam esse poder. Esse é um tipo de dominação que é extremamente frágil porque ela não tem continuidade, ela depende justamente desse carisma, né, das pessoas acreditarem nessas qualidades excepcionais do líder para que essa dominação se mantenha. Então, normalmente, quando esse líder ele é deposto ou ele morre, você acaba com o sistema, você não tem continuidade. E por último, nós temos a dominação legal. O que seria a dominação legal? A dominação legal é baseada no que está escrito na lei. Então você tem mecanismos, você tem regras
que definem como a pessoa deve chegar ao poder, o tempo que ela vai exercer esse poder e quais são as prerrogativas, né? O que ela pode fazer, né, ou deixar de fazer enquanto ela está exercendo esse poder. Né? É mais ou menos o que a gente tem aqui no Brasil, né? Um sistema presidencialista, né? Uma república presidencialista, e você tem a previsão de como a pessoa chega à presidência através da eleição, você tem o período que a pessoa vai exercer o mandato, e também nós temos uma legislação que define o que o presidente pode fazer e o que não pode fazer. Você tem, no caso, a relação com os outros poderes, né? Você tem o poder judiciário, o poder legislativo, e você tem limitações para esse poder, tudo definido em lei. E é completamente diferente de uma monarquia absolutista, por exemplo, onde o governante pode fazer o que ele quiser. Então são esses três tipos de dominação legítima que Max Weber encontra nas sociedades ao longo do tempo: a dominação tradicional, a dominação carismática e a dominação legal. Isso faz com que as pessoas aceitem, se submetam a esse domínio. Vamos ver agora as respostas das questões que eu deixei lá no questionário da semana passada. Então, a primeira pergunta é sobre as diferentes concepções que Marx e Durkheim possuem em relação às funções do Estado. Então, Marx ele acredita que o Estado tem a função de inibir os conflitos existentes na sociedade, justamente porque ele tem os mesmos interesses que a classe dominante, a classe burguesa, no nosso caso, na sociedade capitalista. Então, Marx ele acredita que, ao inibir esses conflitos, ele mantém essa dominação. A burguesia continua exercendo a dominação na sociedade, explorando a classe trabalhadora. Já o Durkheim ele tem uma posição um pouco mais positiva em relação às funções do Estado. Ele acredita que o Estado ele vai libertar o ser humano de outros grupos que já exerciam controle sobre ele, né, como a família, a religião e corporações de classe, corporações de trabalho, e essa emancipação vai se dar através da educação. O Estado ele busca o interesse coletivo em detrimento do interesse individual, e através da educação ele vai formar um ser humano emancipado, livre desses outros grupos que exerciam domínio sobre ele. E a outra questão, a segunda questão é sobre os três tipos de dominação que Max Weber encontra para legitimar a dominação. Então, essa resposta é bem simples, né? Você tem a dominação tradicional, a dominação carismática e a dominação legal. E a última pergunta é justamente para você explicar as características de cada um desses tipos de dominação. Primeiro temos a dominação tradicional, que é baseada nos costumes de cada povo, nas tradições, aquilo que as pessoas já estão acostumadas. Nós temos a dominação carismática, que se baseia nas qualidades excepcionais do líder, ou seja, as pessoas acreditam, pelo menos, que esse líder ele possua essas qualidades excepcionais que legitimam a dominação. E, por último, nós temos a dominação legal, que é justamente baseada nas regras do jogo. Você tem leis que determinam como se chega ao poder, o tempo que se fica no poder e o que esse governante pode fazer ou não, o que está previsto em lei. Ok?